e por enquanto ninguém sabe o segredo para viver muitos anos. Porém, a lista sobre o que você deve evitar para atingir esse objetivo é grande, né, Kevin? Exatamente. E para ter uma vida longa e saudável e frear o envelhecimento, é preciso manter os bons hábitos, né? E atitudes simples que fazem toda a diferença. E esse é o nosso tema de hoje no nosso quadro Momento Saúde. E estamos aqui com o Dr. Leonardo Demambri, que é médico da família e coordenador médico na Amparo Saúde da empresa do Grupo Seibin Medicina Diagnóstica, para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutor, boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigado. Boa tarde a você, Lari, Kevin. Doutor. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente é uma questão que começa talvez pela mudança cultural, né? Acho que tradicionalmente a gente costuma brincar que o brasileiro não tem um plano de saúde, senão um plano de doença. Lembramos do serviço de saúde geralmente quando nos sentimos mal, o que não é, né, o melhor dos caminhos a ser seguido. Realmente, exatamente. Principalmente os homens, né? Porque os homens não vão ao médico, só vão mandado da mulher, não é verdade? Totalmente. É o que a gente mais frequentemente enxerga e ouve dentro do consultório, né? Isso é uma verdade. E há muitos anos atrás, a expectativa de vida era menor. Exato. Né? E hoje em dia, graças a Deus, isso está mudando. Você vê essa diferença mesmo? Isso é, quando a gente olha o contexto histórico, acho que até para a gente entender o presente e planejar um pouco do futuro, é importante a gente considerar como as pessoas viviam e não precisamos ir muito longe. Se a gente pegar 100 anos atrás, a expectativa de vida era de apenas 35 anos, algo muito diferente do que temos hoje, já chegando próximo aí dos 77 anos. A causa de mortalidade nesses dois cenários, elas são completamente diferentes. Por um lado, né, no século passado nós tínhamos as pessoas que iam a óbito por doenças inflamatórias, agudas, infecciosas, quer dizer, elas não viviam tempo suficiente para experimentar o que chamamos de doenças crônicas não transmissíveis, que são responsáveis por aproximadamente 3/4 de todos os óbitos que ocorrem no nosso país e no mundo, né? Então, o curioso é saber que quando a gente olha a pandemia de Covid, num passado muito recente, a gente tem a triste cifra de aproximadamente 700 mil mortes durante todo o período. Mas quando a gente olha as doenças crônicas não transmissíveis, elas sozinhas correspondem a 700 mil mortes por ano no nosso país. Então, e a maioria das pessoas não sabe, poxa, doenças crônicas, doutor, né? O que realmente é isso? É um conjunto de doenças, onde a gente pode citar as cardiovasculares, a diabetes, os diferentes tipos de câncer e as doenças respiratórias crônicas. Então, essas doenças realmente é um grande problema que tem como característica comum a ausência de sintomas em seus estágios iniciais, ou seja, que se eu esperar realmente sentir qualquer manifestação clínica, talvez eu tenha perdido um tempo valioso de correção desse problema ou até mesmo de curar essas doenças, né? Então, isso realmente... E doutor, quando a gente pensa em vida longa, né, a gente acha que vai ter que abrir mão de muita coisa, que é difícil a gente ter um estilo de vida mais saudável. Mas acredito que pequenos hábitos no nosso dia a dia já podem garantir que a gente tenha ali uma qualidade de vida maior. Mas, de fato, quais são esses hábitos que a gente consegue mudar no dia a dia? Legal, Kevin. Boa pergunta. Na verdade, são vários hábitos, né? E hábitos levam tempo e essa é uma mensagem que precisa ser passada. Às vezes a gente entra ali numa dieta restritiva, achando que vai poder seguir com aquilo, quando na verdade não. A alimentação é um fator fundamental para que a gente tenha qualidade de vida. E quando eu digo alimentação, eu falo de uma alimentação saudável a maior parte dos dias da semana. A exemplo, por exemplo, uma paciente diabética que talvez pense, poxa, agora eu não posso mais comer doce. Não, isso não é verdade. A pergunta é, qual a quantidade, qual a frequência que você consome esse doce? Exatamente. Porque na vida, né, basicamente o que a gente tenta buscar é um equilíbrio em todas as áreas. Então, até mesmo a água, que é fundamental para a vida, se a gente tomar 30, 40 litros, vai trazer problemas. Mal, né? Exatamente. Exatamente. E o doutor é o médico da família. Explica para o pessoal de casa qual é a diferença deste médico para o clínico geral, por exemplo.
Essa é uma dúvida bastante comum no consultório. Bom, como o nome diz, médico de família é um profissional que cuida das pessoas em suas distintas fases de vida, desde o ventre materno até a idade adulta, incluindo idosos, gestantes. E mais do que separar o corpo humano em um montão de pedacinhos, né, a ideia é que a gente possa cuidar da pessoa e não da doença e não de uma parte isolada do seu organismo. Costumamos brincar que a gente nunca dá alta para o nosso paciente, se assim ele desejar. Então, nesse sentido, a especialidade medicina de família e comunidade, ela tem uma abordagem totalmente diferente do especialista em clínica médica, que tem uma formação mais hospitalar, basicamente para o adulto, né? Sem considerarmos aí o público pediátrico, mesmo as gestantes. Então, nesse sentido, essa abordagem que inclui a questão comunitária, ela trata de entender as relações pessoais, profissionais que impactam diretamente na saúde do indivíduo. Então, a saúde ela é muito complexa. Nós, antes de sermos médicos, somos seres humanos que também notam na consulta do dia a dia, porque alguns pacientes jovens, sem alterações no exame físico, exames laboratoriais, eles apresentam aí uma queixa, ou seja, não se sentem bem em relação à saúde, e o contrário também é verdadeiro. Às vezes idosos com múltiplas comorbidades, com alteração dos exames, que se sentem muito bem. Então a gente começa a observar e ver algumas características em comum entre esse público. Então não só a literatura, mas a prática vai orientando para que a gente também, como seres humanos, possamos ter aí uma qualidade de vida melhor e uma vida mais longeva. Que demais! E doutor, acho que você pode dizer que se o lugar que a gente vive, as nossas relações sociais, comunidade, elas podem influenciar no nosso estilo de vida, numa longevidade, nossa relação até mesmo com a família, em casa, alimentação, isso pode influenciar muito ou não? Sem dúvida alguma, Kaique. Talvez esse seja o ponto fundamental, e aí a gente vai além do achismo. Existe um estudo muito emblemático, talvez o maior estudo, talvez não, com toda certeza, o estudo mais longo que se tem na história, que avalia a felicidade humana. Realizado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, já se vão 85 anos de acompanhamento de várias gerações de uma mesma família. Pessoas que se transformaram em engenheiro, advogados, jornalistas, operários, médicos, até mesmo um presidente da República tivemos dentro desse grupo nos Estados Unidos. E que, avaliada todas essas variáveis, se concluiu que o que realmente traz felicidade isoladamente é o relacionamento, é a qualidade da relação, muito mais do que a quantidade dos relacionamentos, a qualidade. Então é extremamente importante que você aí também que nos assiste, que você trate de encurtar a distância geográfica que separa você das pessoas que você ama, né? Isso é realmente fundamental, não deixar que a nossa atividade do dia a dia, o nosso trabalho, impeça a gente de estar com quem amamos. Então, ligue, mande um WhatsApp, marque um encontro, um jantar, um café, isso sem dúvida vai tornar vocês muito mais felizes. Que interessante, né? Porque a gente pensa que é só se alimentar bem, mas esquece ali que a gente precisa ter uma saúde mental em dia, manter uma relação boa, né, com familiares, amigos, sempre tem um ciclo. Exatamente. Não adianta a gente ser saudável, mas a gente não ser de bem com a vida, não é? Exato. A gente sempre tenta atrelar o que é a felicidade, né? Será que é a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta bancária? Será que é a minha profissão? Será que é o status? E o que se descobriu é que, de fato, a qualidade dos relacionamentos é o que realmente deixam as pessoas mais felizes. E como os serviços de saúde podem ajudar as pessoas a viverem mais e melhor também, doutor? Olha, esse é um excelente ponto, porque falamos que o processo de saúde e doença ele mudou de 100 anos para cá e a gente ainda vê poucas mudanças no modelo. Então, para exemplificar, hoje uma pessoa que sente um desconforto, ela busca geralmente o quê? O hospital. Né? Então, assim, uma mulher que acorda talvez com uma dor no peito, ela passa alguns dias, ela vai na internet, nossa, pode ser algo grave, vou ao hospital. Se ela for triada sem nenhuma característica de gravidade, ela vai ficar bastante tempo, vai ser atendida, profissionais que não a conhecem, vão fazer um diagnóstico, medicar e talvez essa questão ela não vai ser solucionada. Vão passar ali ela para um encaminhamento para o cardio, para o gastro, para o ortopedista, enfim, para uma série de profissionais sem a garantia de que talvez ela realmente tenha o seu diagnóstico realizado. E esse cenário comum que a gente vê poderia ser diferente? Sim.
Se eu tenho um serviço onde eu tenho uma porta aberta, não só para aquela consulta agendada, mas também para essas intercorrências que acontecem no dia a dia. Amanhã talvez eu acorde com uma febre, você com uma dor de garganta, poxa, eu vou aonde? Sim. Hospital, conceitualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um lugar para que pessoas que estejam num risco iminente de morte estejam, ou seja, na maioria dos casos que vão ao hospital realmente não deveriam estar lá. Mas aí vem essa pergunta, se eu não estou lá, doutor, onde eu estou? Nesse tipo de serviço. Um serviço que conhece o paciente, que sabe dos medicamentos, antecedentes, cirurgias, relacionamentos, como é que está o relacionamento com o seu cônjuge, seu filho, seu neto, seu sobrinho, enfim, toda essa série de informações talvez seja a arma mais poderosa deste médico de família que está dentro desse serviço e que não trabalha sozinho, e que conta com uma equipe multiprofissional, como enfermeiros de família, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, que em conjunto tem uma resolutividade de até 85%. Olha que legal. demais. Então isso realmente faz a diferença e é um modelo complementar ao que já sempre tivemos no nosso país. Por último, não menos importante, a gente precisa coordenar esse cuidado, a gente precisa atuar como um navegador desse paciente em todo o serviço de saúde. Eu me lembro um caso muito emblemático de uma paciente que eu tive, italiana, e na Itália esse tipo de serviço é muito comum. E quando ela teve a primeira vez no consultório, ela perguntou assim, doutor, por que eu pago tão caro no serviço de saúde para eu ter que decidir onde eu vou? Eu não sou profissional de saúde, eu preciso de alguém que cuide, que zele pelos meus interesses e que seja o meu navegador nesse sistema. Então, a questão cultural, ela ainda é uma grande barreira que a gente precisa transpor para realmente implementar esse modelo que pode trazer aí muito sucesso para a saúde de todos os brasileiros. Sem dúvidas, muito legal, viu, doutora? Adorei você aqui com a gente. Volte sempre para a gente conversar mais sobre isso, viu? Legal, combinado. Eu que agradeço a oportunidade. Uma ótima tarde para vocês, uma ótima tarde a todos. Para você também. Olha só, em comemoração ao Dia do Médico, que foi ontem, estamos na Semana do Médico com a SEIB Medicina Diagnóstica. E claro que amanhã tem mais entrevista para vocês.